Olá, meus irmãos e minhas irmãs, um bom anoitecer para todos. Estou aqui mais uma vez para continuar a leitura do Apocalipse de Baruque. Está sendo um livro muito profundo e olha que nós ainda estamos no capítulo 14, capítulo 15, né? Ainda estamos no capítulo 15, tem muitos capítulos ainda pela frente. E o que será que nós vamos descobrir mais, né, meus irmãos? Está sendo uma leitura para lá de interessante. E no vídeo anterior nós lemos sobre a lamentação de Baruque, né? No momento que ele estava sentado na porta do templo, o templo estava destruído. Jeremias já tinha ido para a Babilônia, cuidar dos exilados, e ele ficou sozinho nas ruínas, em meio às ruínas, né? E ali ele foi sentar no templo, na porta do templo, e ali ele começou a chorar, começou a lamentar, começou a fazer reflexões, o porquê disso, o porquê daquilo, porquê, Iarro, que tu fizeste todas essas coisas, qual foi a vantagem de tudo isso, né? Por que os justos pereceram também? Então assim, Baruque fez muitas reflexões, fez lamentações. Também no meio desse canto de lamentação teve um momento ali que, ao meu ver, não tem nada a ver. Ao meu ver, veja como é que é a frase. Ao meu ver, não tem nada a ver. Eu não consigo imaginar o nosso Criador, Iarro, revelando segredos, revelando coisas a uma pessoa que é um profeta, porque Baruque é um profeta também, assim como Jeremias, tá? E ao mesmo tempo esse profeta Baruque invoca demônios. Não dá para juntar essas peças, não dá para entender, não dá para ter lógica, não entra na minha cabeça. Sinto muito aos que creem, mas eu não vou compactuar com isso. Essa parte dessa leitura, para mim, está descartada. Como a própria palavra diz, ouve de tudo e retém o que é bom, tá? Ou seja, nem tudo que você ouve, nem tudo que você lê, nem tudo que você encontra, que o homem traz para você de informação, nem tudo a gente deve assinar embaixo. Você tem que ser autocrítico em tudo que você lê. Você tem que ler, não já pensando em acreditar em tudo, mas sim ter um espírito crítico do que você está lendo. Tá bom? Eu penso dessa forma. Então, para aqueles que creem naquela passagem, né, que eu fiz a leitura do canto de lamentação de Baruque, onde ele invoca demônios, para mim está descartado. Tá bom? Até fiz aí um short, justamente nessa partezinha do vídeo, porque muitas pessoas, às vezes, veem o vídeo, né, assim longo, tem preguiça de ouvir, tem preguiça de assistir, né? Mas um short, ele já tem curiosidade para saber o que é aquilo ali, o que está sendo falado ali. E através do short, ele fica, ele se interessa. Quando ele tem curiosidade, quando ele tem o desejo de aprender, ele vai lá e assiste o vídeo na íntegra, tá? Então, assim, como eu estava falando, Baruque estava sentado no templo, na porta do templo, fazendo suas lamentações, né? Tentando entender o porquê que o Criador fez todas aquelas coisas, né? Esperando respostas do Criador. E o Criador ali conversando com ele, mostrando, alertando, dizendo o porquê. Então hoje nós vamos começar a leitura ouvindo a resposta do nosso Criador e Pai Iarro, né? Diante de tantas reflexões, diante de tanto choro, tanto lamento de Baruque, né? E mais precisamente sobre o capítulo 15, que está falando sobre o tempo, tá? Então, como nós terminamos no vídeo anterior, no capítulo 15, e para que a gente venha entender o capítulo 16, eu vou fazer esta leitura desde o capítulo 15, que ele é bem pequenininho, tá bom? Então, meus queridos, para quem não me conhece, está chegando agora no canal de leitura, eu sou a Tatiana, prazer, tá? Gratidão por você estar aqui no nosso canal, assistindo estes vídeos de leitura. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho
para que toda vez que for publicado um vídeo, o YouTube entregue. E se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? E eu, se tiver a minha altura de responder alguma coisa, alguma pergunta, eu responderei. Se eu não souber responder também, chegarei no comentário e direi que não sei a resposta. Porque, como sempre digo, eu estou aqui neste canal como uma leitora de livros, tá bom? Eu não sou pesquisadora, eu sou uma leitora de livros. Agora, claro que a proporção que eu vou fazer na leitura, eu também vou tendo as minhas interpretações pessoais, né? E assim eu falo, conforme o Pai vai me dando aqui o discernimento do que eu estou lendo. Lembrando que a minha interpretação pode não ser a sua, tá? Todos nós temos a capacidade de interpretar, todos nós temos a capacidade de ter o discernimento vindo do Pai. Então, assim, Ele pode falar comigo de um jeito e pode falar com você de outra forma, de outro jeito. Então, meus queridos, vamos começar a fazer a leitura do capítulo 15, que eu terminei no vídeo anterior, tá? Para que a gente venha entender o restante da leitura, tá bom? No capítulo 15, o título diz o seguinte: Nova reflexão. Essa reflexão, mais uma vez, de Baruque, né? E ele diz assim: Eu falei, Iarro, meu pai, meu criador, os anos que agora estão em curso são poucos e maus. Quem pode, neste seu tempo limitado, esperar que ocorra o que lhe é imprescindível? Quem pode, neste seu tempo limitado, esperar que ocorra o que lhe é imprescindível? E nós vamos ouvir agora a resposta de Iarro para Baruque, tá? Que está no capítulo 16. O título deste capítulo diz o seguinte: Indiferença dos períodos. Vamos conhecer este capítulo? Então falou-me Iarro: Para o Criador não conta o muito tempo e nem os poucos anos. É que nem a palavra diz que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, tá? Porque para o nosso Criador não existe esse negócio de tempo. Então aqui ele está dizendo, ó, para o Criador não conta o muito tempo e nem os poucos anos. Olha o que o Pai vai dizer para Baruque: De que serviu a Adão ter vivido 930 anos após ter transgredido aquilo que lhe fora proibido? Entenderam? Ou seja, Adão viveu 930 anos após o pecado. De que adiantou esse tanto de anos para Adão? Olha o que ele vai dizer: de nada lhe adiantaram os longos anos de vida. Ao contrário, a contribuição dele foi mais para a morte, encurtando os anos de vida dos seus descendentes. Porque hoje, meus irmãos, não existe ninguém com essa idade. Ninguém. Eu até estou por fora da pessoa mais idosa deste mundo, tá? Eu nem pesquisei para trazer aqui para vocês dentro dessa leitura. Mas aqui está dizendo, ó, de nada lhe adiantaram os longos anos de vida de Adão. Ao contrário, a contribuição dele foi mais para a morte, encurtando os anos de vida dos seus descendentes. Aí ele continua, ó: Em que foi prejudicado Moisés pelo fato de ter apenas vivido 120 anos? Olha isso que ele vai dizer, ó: Por ter sido obediente ao Criador, ele trouxe a lei aos filhos de Jacó e acendeu uma luz para a geração de Israel. E eu vou fazer uma observação aqui no meu vídeo de leitura, bem nessa passagem, de algo que está acontecendo hoje
no nosso meio, principalmente no meio do povo que diz que estão despertando, que diz que estão acordando, que estão conhecendo muita coisa, que estão aprendendo muitas verdades, que estão descobrindo muitas mentiras, no meio do povo de Yahushua, no meio do povo de Yahweh. Pessoas que estão endemonizando Moisés. Entendeu, meus irmãos? E aqui está dizendo em que foi que Moisés foi prejudicado, porque ele só viveu 120 anos. Já Adão, que pecou, viveu 930 anos. Em que Moisés foi prejudicado? Porque Moisés foi obediente ao Criador. E foi ele que trouxe a lei aos filhos de Jacó. E através desta lei, ele acendeu uma luz para a geração de Israel. Viu, meus irmãos? E agora? Será que existem dois Moisés na mesma característica? Na palavra do nosso Criador, nas Escrituras, existem dois Moisés? Ou é só um Moisés que abriu com um cajado o Mar Vermelho, tudo por ordem do Pai? O mesmo Moisés que libertou o povo do Egito, o povo do Criador, hein? E agora? Será que existem dois Moisés? Um que segue os outros deuses, como eles dizem, que diz que foi enganado, foi um monte de coisa, e o outro Moisés que fez tudo conforme que o Pai mandou, que o Criador ordenou. E aqui ele está dizendo, ó, de que adianta? Então, o que Moisés foi prejudicado? Se ele só viveu 120 anos, em que ele foi prejudicado? Porque ele me obedeceu. E aí? Continuando, capítulo 17, e diz o seguinte: nova reflexão. Aqui vocês estão vendo que está tendo reflexões, tá? E essa reflexão também é de Baruque. Essa reflexão é relacionado ao que o pai Yahweh falou anteriormente. Vamos lá. Eu disse, Baruque, né? Eu disse: aquele que acendeu a luz produziu obras luminosas, mas poucos foram os que seguiram o seu exemplo. A maioria daqueles para os quais ela foi acesa, mais buscaram as trevas de Adão e não se alegraram com a luz do facho. Vocês estão percebendo por que o povo foi castigado pelo Criador? Ali não foi outros deuses, não foi o tal do Jeová, do Yahvé, não foi não, meus irmãos, não foi. Ali quem castigou o povo por causa da desobediência foi o próprio Criador. As pessoas esquecem que o nosso Pai Yahweh, o nosso Criador, ele é amor, mas ele é justo também. Ele é justo. E o castigo que ele dá para esse povo, sabe para que é, meus irmãos? Para purificar esse povo, para lapidar esse povo. A mesma coisa acontece conosco hoje. Por mais que a gente pense que está fazendo tudo certinho, está andando no caminho certo, meus queridos, até mesmo os nossos pensamentos nos traem. Vocês estão entendendo? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe o porquê. E aí a gente começa a questionar o nosso Criador. Por que, Pai, que está acontecendo isso comigo? Mas na realidade, a gente tem que perguntar, para quê? Não é por quê. Para quê, Pai, que está acontecendo tudo isso? Aonde foi que eu errei? E voltar atrás e pedir perdão, se arrepender, para que conserte o que aconteceu lá atrás. Então vamos lá. Capítulo 18, o ensinamento de Yahweh. Ele falou-me, Baruque diz assim, ele falou-me,
Foi por isso que naquele tempo ele, Moisés, está bem escrito aqui, Moisés. Foi por isso que naquele tempo ele, Moisés, estabeleceu o pacto, dizendo: eu apresento diante de vós a vida e a morte. E conclamou o céu e a terra como testemunhas, pois ele sabia que o seu tempo era curto. Moisés sabia que o seu tempo era curto, enquanto que a terra e o céu persistem para sempre. Olha que forte, tá? Um pacto. Moisés estabeleceu um pacto com aquele povo. Por que ele fez isso? Por que ele estabeleceu esse pacto? Porque o povo desobediente, o povo rebelde, quanto mais o pai dava, quanto mais o pai protegia, quanto mais o Criador ajudava, alimentava, calçava, vestia, aquele povo estava o quê? Incrédulo. Aquele povo estava desdenhando do Criador. Ainda tinha coragem de dizer assim: era mais antes eu ter ficado no Egito, porque lá tinha comida, tinha fartura, e aqui nem água nós temos. Vocês estão entendendo o grau o tamanho da dureza de coração? Como que o pai não ia se entristecer com tudo isso? Aí os irmãos que estão aí defendendo que muitas das coisas que aconteceram no passado não foi o Criador, mas foram demônios, falando asneiras. E eu pergunto para vocês: o pai que ama o seu filho, ele vai viver passando a mão na cabeça dos seus filhos quando estão errados? Ou ele vai corrigir da medida certa, na medida correta, para que aquele filho lá na frente se lembre da correção e se conserte e não erre mais? Fica aí para você, meu querido, meu irmão, minha irmã, a reflexão. Me perdoem pelo tom de voz, é porque esse assunto me entristece, sabe? Me desgasta, porque ultimamente é o que estamos ouvindo muito sobre isso. Agora mudaram o Criador da Bíblia agora não é mais o Criador, agora é um monte de deuses pagãos, um monte de demônios, estão endemonizando tudo. E eu não vou compactuar com isso. Não compactuo com isso de jeito nenhum. Continuando. Então aqui está dizendo que Moisés fez um pacto com aquele povo, estabeleceu um pacto, né? E ele diz: eu apresento diante de vós a vida e a morte. Decidam. O que vocês querem para vocês? Querem viver ou querem morrer? O céu e a terra são testemunhas do que vocês vão decidir. O céu e a terra vão ficar para sempre. Agora vocês não. E agora? Aí entra o quê? O livre-arbítrio. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Existe o livre-arbítrio. Se você quer acreditar no que essa meia dúzia de pessoas estão aí desacreditando da palavra, falando mal da palavra do nosso Pai, tá? Deturpando um monte de coisa, falando um monte de asneira, você decide se você vai continuar com essa linha de raciocínio ou se você vai continuar no teu caminho. Lembrem-se que existem dois caminhos, o largo e o estreito. Qual é o caminho que nos leva à salvação? É o largo ou é o estreito? O estreito, meus queridos, vocês vão passando, a gente vai passar aqui, ó, driblando aqui os espinhos, os pedregulhos, até chegar no fim dessa estrada, que é naquele grande dia que Yahushua vai vir buscar o seu povo. Já o largo, meus queridos, é o mundo que vai oferecer para você e para qualquer pessoa. É o caminho largo, com direito a todos os prazeres do mundo, a todas as regalias, a todas as mordomias. Entendeu, meus irmãos? Eis a questão: em que lado você está? O que você vai decidir? A vida ou a morte? Continuando os ensinamentos de Yahu,
Olha, os homens, porém, pecaram e prevaricaram após a sua morte, após a morte de Moisés, tá bom? Embora soubessem que tinham uma lei que os chamava à responsabilidade. Vejam a importância da lei do nosso Pai, a importância dos mandamentos do nosso Pai. Muitos estão aí descrendo, né? Dizendo que não precisa mais, que não existe mais lei, não existe mais nada, não existe mais mandamento de nada, vezes nada, né? E o que ele está dizendo aqui neste livro de Baruque, no Apocalipse de Baruque? Que a lei chama as pessoas à responsabilidade. É igual como eu falei para vocês no vídeo anterior. Se você vai tirar uma carteira de motorista, meu irmão e minha irmã, você tem que obedecer às leis de trânsito. Tudo tem que ter lei, senão vira bagunça. Como seria diferente com o nosso Pai? Não pode. Então ele também tinha lei. Ele tem leis. Existe uma lei que nos chama a responsabilidade para quê? Para correção, para exortação, para andar em santidade, em pureza. Entendeu, meus irmãos? Então, olha só. Ele diz aqui, ó. Embora soubessem que tinha uma lei que os chamava a responsabilidade, embora eles soubessem, como também a luz da qual nada ou ninguém podia ocultar-se, e essa luz está com L maiúsculo, e essa luz é o nosso Yahushua, aquele que foi criado no primeiro dia. Haja luz e houve luz. Aquela luz não foi a luz do sol, aquela luz foi do nosso Salvador. Entende, meus irmãos? Aquela luz foi o nosso Salvador. E essa mesma luz que está sendo falado aqui é ele também, o nosso Salvador e Yahushua. Quando ele diz, ó, como também a luz da qual nada ou ninguém podia ocultar-se. Aí diz mais, ó. Também tinham as esferas que dão testemunho. E finalmente tinham a mim e Yahweh, a mim, o Criador de todas as coisas. Entendeu, meus irmãos? Agora eu vou mostrar para vocês o que são esferas. Aqui fala assim, ó, também tinham as esferas que dão testemunho. O que são essas esferas, meus queridos? Essas esferas são classes de anjos, tá? É uma hierarquia angelical composta por várias esferas que podem ser divididos em ordem. Cada ordem tem características próprias, como o número de asas ou faces. Eu sei que a leitura não é sobre classes de anjos, mas como a gente leu sobre as esferas serem testemunhas, vamos só descobrir que esferas são essas, né? Que são divididas em 3 classes. A primeira classe é a classe dos serafins, dos querubins e dos tronos. A segunda classe são dos domínios ou senhorios, as virtudes e os poderes ou autoridades. E a terceira classe são os principados ou governantes, os arcanjos e os anjos. São 3 classes de anjos, tá? Então, esferas são exatamente essas classes de anjos. Então, continuando aqui, tudo o que aí está encontra-se sob o meu controle. Tu, porém, Baruque, não penses mais sobre isso. Não te deixes mais acabrunhar pelo que aconteceu. Não te deixes mais abatido. Não te deixes mais aflito pelo que aconteceu. Não te aflige mais. Tinha que acontecer. É o que o pai está dizendo para Baruque. Olha o que ele vai dizer, ó. Pois agora é o final dos tempos. E é isso que deve ser meditado. Ou seja, o que a gente tem que meditar agora, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o fim dos tempos, sobre o final dos tempos. Olha o que ele vai dizer. É por isso que deve ser meditado,
seja na fadiga, seja na felicidade, seja na vergonha. Não se pensa mais no começo, pois se o homem vive o seu primeiro tempo em felicidade, mas chega à velhice no opróbrio, ou seja, no comportamento vergonhoso, ele se esquece de toda a felicidade que usufruiu. Entendeu? Ele é tipo assim, a pessoa tem tudo, tem todas as bênçãos, a pessoa começa tão bem, faz tudo certinho, mas chega lá no fim, ele cai, faz um monte de besteira e esquece as coisas boas. Ele esquece. Entendeu? Por quê? Por causa do comportamento vergonhoso. Ele esquece. E aqui está dizendo, ele se esquece de toda a felicidade que usufruiu. Mas ao contrário, se um homem vive o seu primeiro tempo de vergonha, mas no tempo seguinte chega à felicidade, então já não mais se lembra da antiga vergonha. Ou seja, é o contrário, né? Ele não vai se lembrar da vergonha. Por quê? Porque ele já está em felicidade, ele mudou a maneira de ser, mudou a maneira de pensar. Ele está fazendo as coisas conforme a vontade do Pai, ou seja, ele vai usufruir dessa felicidade. E aquele tempo vergonhoso cai em esquecimento. E escuta mais ainda, o Pai dizendo para Baruque, ó, se alguém ao longo desse tempo todo foi apenas feliz, desde o dia em que a morte foi imposta àqueles que no período caíram em pecado, no caso Adão e Eva, desde esse tempo, se alguém foi feliz, mas no final caiu na desgraça, de nada valerá todo o tempo anterior. Entendeu, meus irmãos? Ele está aqui simplesmente, está só resumindo o que falou anteriormente, tá? Da pessoa que vive na felicidade e depois cai em vergonha, cai no comportamento vergonhoso. Ele está só resumindo aqui, né? Que ele diz, ó, se alguém ao longo desse tempo todo foi apenas feliz, desde o dia em que a morte foi imposta àqueles que no período caíram em pecado, mas no final essa pessoa caiu na desgraça, de nada valerá todo o tempo anterior. Não vai valer nada. A pessoa faz tudo certinho. Aí em último momento ele começa a fazer besteira. Não adiantou nada o que ele fez anteriormente. Capítulo 19. O título: Admoestações de Iarro. Ele continua admoestando Baruque. Olha o que ele vai dizer. Por isso, dias virão em que os tempos correrão mais velozes do que antigamente, em que as estações fluirão mais depressa do que pelo passado, em que os anos passarão mais ligeiros do que os de hoje. Isso não está acontecendo hoje, meus irmãos? Hein? Quem hoje não diz assim, parece que o tempo está passando muito rápido? Hoje é o quê? Hoje, neste dia que eu estou gravando este vídeo, é quinta-feira, tá? É como se amanhã fosse a próxima quinta. É como se a gente não visse passasse sexta, sábado, domingo, segunda, terça. É como se pulasse de uma quinta para outra, porque a gente não está mais vendo os dias passarem. A gente não está mais vendo. Então, é de assustar mesmo. Mas aqui, no livro de Baruque, no Apocalipse de Baruque, que está deixando bem claro o que o Pai está dizendo para Baruque, que haverão esses tempos. Nos últimos dias serão assim, e está acontecendo. Uma prova cabal de que estamos vivendo, sim, os últimos dias. Então, continuando. É esse o motivo pelo qual eu esmaguei Sião, no intuito de, ao seu tempo, poder revisitar o mundo o mais depressa possível. Ele é o dono de todas as coisas, tá? Ele que comanda o tempo, ele que comanda todas as coisas. E aí ele continua: guarda agora, Baruque, em teu coração
tudo quanto eu te ordeno. Sela isso na sua câmara do entendimento. Revelar-te-ei também a minha poderosa justiça, bem como os meus desígnios, que são profundamente inescrutáveis. Olha, o Pai vai revelar segredos para Baruque. Como pode Baruque, um profeta, invocar demônios? Se o próprio Criador vai revelar segredos para Baruque. Faz sentido? Não faz. Continuando, ó. Vai, pois, ó, o Pai dando ordem aqui para ele, ó. Vai, pois, e purifica-te durante 7 dias. Não comas pão, não bebas água, nem fales com ninguém. Volta depois para este lugar. Então eu me desvelarei a ti, e contigo falarei a verdade. Desvelarei, eu me revelarei a ti. Viu? Que coisa linda. Eu me revelarei a ti, e contigo falarei a verdade. E dar-te-ei uma incumbência em vista do curso dos tempos. Eles virão agora, e já não tardam. Eles virão agora, e já não tardam. E o Pai, nosso Criador Yahweh, ordena a Baruque que vá se purificar por 7 dias, se preparar, não comer, não beber, tá? Não falar com ninguém, ou seja, passar 7 dias se purificando. E quando ele estiver purificado, o Pai vai voltar e vai se revelar a Baruque e vai contar todos os seus segredos, toda a verdade para Baruque. Esse Baruque está vivo até hoje e vai estar vivo até o fim dos dias. Onde ele está, não sabemos. Talvez tenha algum livro que fale, né? Quando a proporção que nós formos ler, quem sabe a gente não acha algo sobre Baruque, né? E quando achar, eu vou deixar bem em destaque na leitura. Então, meus queridos, esta foi a leitura de hoje. Paramos aqui no capítulo 19, tá? Cada vez que a gente continua essa leitura, como assim eu falei nos livros também da infância de Yahushua, estou falando também agora no livro de Baruque, porque é um apocalipse. Mas, olha, só nesse primeiro livro de Apocalipse de Baruque, só nesse primeiro livro, nós já estamos ficando assim, pasmo, com tanta descoberta, com tantas coisas que estamos lendo. E eu volto a repetir, até agora, nessa leitura, só que não entrou no meu coração, não tem lógica para mim, é Baruque ser um profeta que está conversando com o Criador está se revelando a Baruque, está passando todas as reflexões para Baruque, diante de tanto choro, diante de tanto lamento de Baruque. O Pai está confortando Baruque, confortando ele, mostrando para ele: Baruque, tem que ser assim, meu filho, tem que ser assim para que as pessoas lá no fim sejam purificadas, tem que ser assim. Tá? Ele está explicando para Baruque. Claro que para Baruque, eu acredito que qualquer um de nós no lugar de Baruque ficaríamos da mesma forma, né? Ficaríamos assim, perplexos, tristes, amargurados por ver tanta coisa. Tanto que ele disse no vídeo anterior que eu li, ele disse assim, ó: feliz daqueles que não nasceram. Felizes daqueles que nasceram e morreram antes dessa situação aqui, dessa destruição. Aí ele vai dizer às mulheres que não se gloriem em ter filhos, para que não venham sofrer em ver seus filhos morrendo, sendo enterrados, né? Morrendo nessas destruições. É um choro de Baruque, vendo toda aquela destruição. Entende? E aí ele está conversando com o Pai. Como é que pode Baruque, o profeta, conversando com o Pai ali, o Pai se revelando a ele,
E Baruque invocar demônios? Não tem lógica. Para mim, aquele pedacinho ali da leitura eu descartei. Para mim foi acréscimo, tá? Para mim, minha opinião, para mim foi um acréscimo, tá bom? E é isso, meus queridos. Mais uma vez, parando aqui no capítulo 19, com esta leitura sensacional, linda, poderosa, tremenda, né? Então eu desejo a todos que fiquem na benevolência do nosso Pai Iarro e na suficiência do nosso Salvador Yahushua. Aguardo vocês no próximo vídeo.